Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Uma alegria estar com vocês para mais um tempo de reflexão e de oração uns pelos outros. E estou muito feliz com tudo que aconteceu nessa semana, tanto na oração de cada dia, quanto ontem no programa de Coração para Coração. Não sei se você já assistiu, mas se não assistiu, eu convido você a assistir. Vai aparecer um card aqui com esse programa. Foi uma experiência muito legal ouvir o Paulo Soares lá de Osasco, ouvir sua história de vida. Me abençoou muito, me acrescentou muito. Eu tenho certeza que isso pode ser útil para a sua vida também, pode te abençoar e te ajudar na sua caminhada. E ontem, no programa Oração de Cada Dia, eu falei sobre sofrer por fazer o bem. Isso tudo baseado no que Pedro escreveu na sua primeira carta. Se você também não assistiu esse vídeo, não ouviu essa reflexão, também vai aparecer um card aqui em cima para você clicar. E é interessante, você já sofreu por fazer o bem? Você já viveu essa experiência de praticar o bem, de ter misericórdia com alguém, de ajudar alguém, de emprestar algo para alguém, de ser suporte para a vida de alguém, e em troca disso você receber perseguição, humilhação, tentativa de queimar a sua reputação? Você já viveu essa experiência de sofrer injustamente, de sofrer uma injustiça? Pois é, foi sobre isso que falamos ontem. E a dona Luzinete deixou um comentário aqui bem legal, dizendo o seguinte: que Deus me dê sabedoria para lidar com as injustiças, porque no momento em que elas acontecem, vem uma vontade de revidar. Nessas horas temos que olhar para Jesus e lembrar da tão grande injustiça que ele sofreu em nosso lugar. Muito legal, é isso aí, exatamente isso. Sempre que a gente sofre alguma injustiça, vem um impulso automático na direção de nos vingar, ou, em outras palavras, de fazer justiça com as próprias mãos. Você já deve ter ouvido essa expressão muitas vezes. Mas o que acontece é que sempre que a gente está impulsionado por uma dor de ter sofrido uma injustiça, sempre a nossa revidação ela é desproporcional. Nós não temos capacidade de manter o equilíbrio na tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Esse é um primeiro ponto importante. Basta a gente olhar os linchamentos sociais. Quando as pessoas detectam alguém na rua que cometeu algum tipo de crime, né? Ou mataram alguém, ou então, de repente, roubaram alguma coisa, a gente vê as pessoas se aproximando dela para tentar fazer justiça com as próprias mãos. Na verdade, naquele momento, aquela pessoa vira um ente que absorve toda a violência, toda a intensidade dos outros, né? E há uma ação psicológica ali em que o outro passa a ser o demônio da minha existência. E as pessoas descarregam sobre essa pessoa toda a sua frustração de vida, toda a sua angústia de vida, porque elas acham na cabeça delas que aquele ente merece tudo aquilo. Então, por isso que geralmente esses linchamentos são desmedidos. Não se dá a oportunidade a essas pessoas de reverem o que fizeram, de fato se analisar imparcialmente aquilo que aconteceu. Claro que nós temos vários elementos aí dentro disso que estamos falando. Tem o elemento das pessoas se sentirem dentro de um país em que, de fato, as pessoas cometem crimes, fazem coisas e saem ilesas. Tem aquele sentimento de impunidade, é verdade. Mas eu só estou explicando o processo psicológico do que acontece, de quando a gente quer de alguma maneira fazer justiça com as próprias mãos, e a gente acaba, na verdade, elencando esse ente que trouxe injustiça para nós como sendo o centro e o alvo
da direção de todas as nossas frustrações da vida. Em geral, a gente não sabe fazer as devidas separações. Em geral, por causa dos sentimentos da intranquilidade do nosso coração, a gente tem a tendência de sermos desmedidos na lida com o outro. Então, veja, quando Jesus diz para a gente orar pelos nossos inimigos e amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, Jesus estava também nos poupando de sermos injustos com o injusto. Jesus também estava nos poupando de perpetuar a injustiça. Porque na lógica do olho por olho, dente por dente, a sociedade vai se esfolar. Na lógica do toma lá da cá, quem é que vai sobrar na sociedade sem tomar alguma coisa? Sem levar alguma coisa, sem ser prejudicado de alguma forma? E mais, digo mais, como nós gostaríamos de ser tratados quando nós, por algum motivo, fomos injustos com alguém? Essa é uma outra pergunta interessante. Porque quando a conversa é apenas em relação à injustiça do outro praticada com a gente tem todo o rigor. A tentativa de fazer justiça com a própria mão é justamente isso. É porque você aponta o outro como um ser que precisa ser humilhado. Mas e aí quando a gente comete injustiças com o outro? E quando a gente leva aquela palavra que machucou o outro? E quando a nossa decisão de alguma forma prejudicou o outro, como queremos ser tratados? Não queremos tempo para arrependimento? Nós não queremos a oportunidade de nos redimir do nosso erro? Não queremos a oportunidade de pedir desculpas ao outro? Nós não queremos essa paciência? Olha, eu sou um ser em construção. E o outro não é um ser em construção também? Então é bem por aí. Olha, todos esses aspectos precisam ser levados em conta quando a gente pensa sobre essas questões de fazer justiça com as próprias mãos, de sofrer a injustiça, né? E é legal, interessante Pedro trazer à tona que Jesus sofreu injustiças em nosso lugar e a maneira como Jesus sofre a sua própria injustiça, né? Pedindo ao Pai que perdoe os seus crucificadores, porque eles não sabem o que fazem. A maneira gentil, misericordiosa com que ele tratou até mesmo Judas, que o beijou, mas cujo significado do beijo era o símbolo de uma traição. E ele chega para Judas e diz: amigo, a que vieste? Com um beijo você trai o Filho do Homem? Olha Jesus chamando Judas de amigo. Olha Jesus tratando o traidor da maneira como ele tratou. Tudo isso tem tanta coisa a ensinar para a gente. Tudo isso tem tanto a nos inspirar na vida. Então a minha oração é justamente essa da Dona Luzinete, que tenhamos a capacidade de olhar para Jesus e lembrar da tão grande injustiça que ele sofreu em nosso lugar. A Graça também mandou mensagem aqui dizendo: só posso dizer que amo muito os seus vídeos, Rodrigo. Obrigada. Sempre deixo o meu like e comentário antes mesmo de ouvir. Ah, Graça, que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz de ter você por perto nessa jornada que estamos caminhando juntos. E essa mensagem só me estimula, só me abençoa, só me fortalece nessa lida diária com os vídeos, com as reflexões. Muito obrigado, tá bom? Com certeza ter pessoas junto de mim só me fortalece nessa toada, vamos dizer assim. Gente querida, se você está aqui pela primeira vez, assistindo esse vídeo pela primeira vez e aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para você receber a notificação de que um próximo vídeo chegou, tá bom? E deixa aí o seu comentário
sobre o que você ouviu nessa reflexão, o que você está pensando, o que você concorda, o que você não concorda. Vamos pensar juntos esses conteúdos. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você, para mim, para todos nós, a gente pensar sobre perspectivas diferentes, os assuntos que temos tratado aqui, tá bom? Vamos lá então para a nossa reflexão de hoje, da oração de cada dia. Bora lá! Right where we are, maybe we found love. Right where we are, we found love. Right where we are. Tá aí para vocês, Ed Sheeran cantando Thinking Out Loud, né? Que coisa boa, queridos. Olha, nós terminamos ontem a primeira carta de Pedro, o capítulo 1 e o capítulo 2. Passamos essa semana inteira pensando a respeito do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E é interessante a gente notar que Pedro, na sua primeira carta e no capítulo 2, ele falou sobre a questão da submissão em duas direções. Ele falou para que a gente se submetesse a toda a autoridade constituída entre os homens, porque se a autoridade foi instituída para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, logo essa autoridade está legitimada como uma autoridade de Deus. A autoridade política, ela não é legítima quando ela inverte esse papel, quando ela tenta punir os que praticam o bem e honrar os que praticam o mal. Claro que na época dele, o regime político da época tinha na pessoa do imperador a sua autoridade máxima. Nós vivemos em outro tempo, no tempo da democracia, em que a autoridade não está sobre os governantes, mas sim sobre o povo. O povo é a autoridade que elege, que pode tirar um governante quando ele está indo mal na sua administração do bem público. É um outro contexto, mas falamos disso aqui antes de ontem, sobre essa coisa de aprender a lidar com as autoridades constituídas. Depois, ontem, nós falamos de um segundo tipo de sujeição que Pedro vai chamar de sujeição aos seus senhores, que tem a ver com os acordos de trabalho, os acordos comerciais, os acordos profissionais. Ou seja, se você é um ser humano que está inserido dentro de uma empresa e você está lidando com pessoas ali, sejam elas boas ou más, que agem com justiça ou injustiça, nós aprendemos ontem que nós não podemos apenas amar e respeitar e abençoar a vida das pessoas quando elas são justas com a gente. Pedro estendeu aquilo que Jesus ensinou sobre amar o seu inimigo e orar pelo que vos persegue também às relações profissionais. Porque muitas vezes, ao sofrer por praticar o bem, estamos participando dos sofrimentos de Cristo. E isso, de alguma forma, vai ser um elemento que vai nos capacitar a agir exatamente como Jesus agiu diante dos seus crucificadores, diante das pessoas que espalhavam fake news acerca de Jesus, daqueles que diziam que Jesus estava blasfemando por se dizer filho de Deus e assim por diante. Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, você tem aí no YouTube para você assistir tanto este relacionado à autoridade política, quanto o anterior, que foi a respeito de sofrer por praticar o bem. E olha que interessante,
A sequência da carta de Pedro, que é o capítulo 3, ela é uma continuação do capítulo 2. Se eu fosse fazer a divisão das escrituras entre capítulos e versículos, eu não colocaria o capítulo 3 aí, porque é uma continuidade. Ele falou de sujeição aos governadores, aos governantes. Ele falou de sujeição agora aos seus senhores, aos seus patrões, dentro do seu acordo profissional. E agora ele vai falar da relação de casamento, em que também há um tipo de sujeição mútua, que primeiro ele vai falar a respeito das mulheres e depois ele vai falar a respeito dos homens. E ele diz o seguinte no capítulo 3: do mesmo modo, olha que interessante, olha como é uma continuidade. Da mesma maneira como eu falei sobre aquelas outras sujeições, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Primeiro que esse é um dos textos mais contestados nos tempos atuais, porque quando a gente enxerga esse texto como se fosse uma forma de Pedro calar as mulheres, ou fazer com que as mulheres se sujeitassem a todo tipo de opressão, de cadeia relacional, de relacionamento abusivo, quando a gente enxerga com esses olhos, Pedro parece que está realmente ensinando o absurdo. Eu não creio que seja isso. Eu não creio que Pedro esteja dizendo, por exemplo, para uma mulher que está apanhando dos seus maridos, ou do seu marido, dizendo: olha, fique apanhando aí, se sujeite ao seu marido. Eu não acredito que Pedro esteja dizendo a uma mulher que está sendo diariamente humilhada pelo seu marido, que está sofrendo perigo de morte dentro de casa, por causa do seu marido bêbado, por causa do seu marido viciado em drogas, por causa do seu marido com muitas amantes. Eu não acredito que Pedro está dizendo para essas mulheres: fiquem dentro de casa e apanhem caladas, porque isso não teria nada a ver com o ensino de Jesus. E Pedro está tentando reproduzir em sua carta o que Jesus ensinou aplicado a diversas dimensões da vida. Então, quando Pedro está dizendo: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, ele está falando do contexto em que essas mulheres ganharam uma consciência acerca do Evangelho, e os seus maridos, apesar de não conhecerem o mesmo ensino de Jesus, ou não estarem sujeitos ao mesmo ensino de Jesus, vivem de maneira pacífica com elas, e elas talvez venha essa dúvida no coração: olha, eu compreendi o ensino de Jesus, o meu esposo não, apesar da gente viver uma vida tranquila, apesar da gente viver uma vida sem muitos problemas, e o que eu faço diante de uma situação dessa? Pedro diz: olha, se o seu marido não obedece à palavra, não conhece o Evangelho, viva de maneira a refletir o Evangelho de vocês na vida de vocês, na prática de vocês, a fim de que esse marido seja ganho sem palavras, pelo procedimento de vocês. Ele vai olhar a humildade de vocês. Ele vai olhar a capacidade de vocês lidarem com as dificuldades, o caos, os desafios diários da casa, as demandas da vida, e vai perceber em vocês uma sabedoria que vai chamá-los à responsabilidade, vai chamá-los à sensatez, observando a conduta honesta
e respeitosa de vocês. Por isso, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Há mulheres que pensam que isso é o mais importante. Há mulheres que pensam que é a barriga tanquinho mais importante, que são os seios fartos, que são os glúteos bem definidos, que é o corpo bem moldado segundo os padrões da nossa era. Muitas mulheres acham que isso que de fato no final interessa. É isso que a gente pode chamar de beleza. Mas a mulher que entendeu que o Evangelho é o tesouro da vida, por mais que ela cuide do seu próprio corpo, por mais que ela se vista bem, por mais que ela se adorne com finas joias, não é isso que define quem ela é como pessoa, não é isso que define sua identidade. Sua identidade é definida por valores internos, por belezas do coração, por uma submissão ao amor, de tal maneira que torna essa mulher um ente cheio de carinho, de ternura e de amor pela vida. Por isso Pedro vai dizer, pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, que não vai embora. Porque se tratando de beleza, tudo se desgasta. Beleza exterior desgasta. As rugas aparecem, as veias aparecem, a pele se desgasta, a aparência vai mudando com o passar dos anos, mas o ser interior não perece, não desgasta. Pelo contrário, se renova a cada dia. Embora o nosso corpo exterior esteja se desgastando, o nosso ser interior se renova a cada dia para a glória de Deus. Essa beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, disse Pedro. Espírito dócil e tranquilo. Porque era assim que também costumavam se adornar as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Olhe para as mulheres do passado. Elas se sujeitavam aos seus maridos como Sara, que lidava com Abraão na sua lida diária, e havia uma sujeição mútua, de tal maneira que Sara chegava a chamá-lo de Senhor. E lembrando muito bem que Abraão não era esse carrasco que algumas pessoas tentam dizer que os homens do qual Pedro está dizendo ele era. Pedro tanto está falando de uma relação harmoniosa entre marido e mulher, que ele usa como exemplo Sara e Abraão, que apesar de todas as dificuldades que eles tinham, não havia um estado de violência entre eles, não havia nenhum tipo de humilhação por parte de Abraão em relação a Sara. Eram coisas do casamento, eram coisas da cultura, que eles iam lidando com aquilo. Pedro está usando um exemplo do passado para dizer, olha como as mulheres do passado agiam em relação aos seus maridos, pessoas que não se adornavam com enfeites exteriores, cabelos trançados, joias de ouro, mas sim com espírito dócil e tranquilo. Dela vocês serão filhas, se vocês praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Mas Pedro não vai tratar apenas da mulher. Pedro também vai tratar do marido. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-nas com honra. Olha isso, gente. O conselho não é somente à mulher, é também ao marido, para que eles sejam sábios, para que eles tratem elas
a sua esposa com honra, de tal maneira que essa sujeição aconteça de forma mútua, de tal maneira que um se entregue ao outro nessa relação, nessa construção relacional. Os maridos precisam ter o mesmo sentimento em relação a elas, tratando-nas com honra, cercando-as de afeto, de carinho. E daí Pedro vai dizer como a parte mais frágil. E daí esse é um outro problema também, porque muitas pessoas dizem, tá vendo? Pedro é um machista. Pedro está dizendo que a mulher é mais frágil, ela é mais fraca do que o homem. Mas na verdade o que Pedro está dizendo aqui, primeiro que Pedro não está falando para as mulheres das mulheres. Pedro está falando das mulheres para os maridos. Pedro está lidando com os sentimentos dos maridos. Pedro está lidando com esse ser brutamonte que é o homem. Pedro está dizendo para os homens, vocês que gostam de agir com intensidade, com violência, vocês que por natureza são entes da briga, são entes, não é, que querem demonstrar a sua macheza para os outros, vocês que querem provar o seu valor masculino perante a sociedade e às vezes tratam as mulheres com essa mesma intensidade, com essa mesma postura. Mude o paradigma, homens. Trate a sua esposa como uma pétala de rosa. Trate-a como algo sensível, cuja palavra pode explodir o seu interior. Trate-a com cuidado, com tato. Trate-a com aquela consciência de que a sua esposa é coerdeira do dom da graça da vida. É isso que Pedro está dizendo. Trate a sua esposa como coerdeira do dom da graça da vida. Como coerdeira significa que ela está lado a lado no recebimento do dom da graça da vida. Não há mais homem ou mulher, não há mais distinção. O reino de Deus fechou com esse negócio. Acabou com as divisões, com aquela ideia de que o homem é maior do que a mulher, culturalmente falando. Não existe mais essa separação, vocês são co-herdeiros. O mesmo Espírito que desceu sobre os homens, desceu sobre as mulheres. O mesmo Espírito que transformou a vida dos homens, também transformou a vida das mulheres. Não existe mais divisão de nação, não existe mais diferença entre gregos e judeus. Não existe mais diferença entre homens e mulheres, entre idosos e jovens, entre pobres e ricos. Na cabeça de vocês agora, todos são co-herdeiros do dom da graça da vida. De tal maneira que não faz sentido nenhum você se sentir superior ao outro. De forma que não faz sentido nenhum você se manifestar como um ente diabólico para a vida do outro, transformando a vida relacional de vocês no inferno. Porque você quer mandar, você quer ser obedecido, porque você quer ser um ente que está oprimindo o outro o tempo inteiro, manipulando o outro, se manifestando ao outro como um motivo de desgosto. De tal maneira que se alguém perguntar para sua esposa como é a sua relação com seu marido, ela vai abaixar a cabeça e dizer, vamos mudar de assunto, porque não há mutualidade, não há uma relação de afeto, não há ternura, não há demonstração de amor, não há consciência de que às vezes você tem que abrir mão da sua vontade, de que você deve se sacrificar, ou como disse Paulo aos Efésios, maridos, tratem vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, e se sacrificou por ela. Muitas vezes o que reina sobre nós é a reprodução de um machismo estrutural e contextual que nós trazemos
ao longo dos anos. E muitas vezes o que resta desse machismo é uma relação extremamente quebrada, sem diálogo, sem acolhimento, sem ternura. E Pedro vai dizer: tratem as mulheres assim, trate sua esposa assim, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Porque você está pensando o quê? Que você vai violentar a sua esposa e achar que está tudo certo com Deus? Você vai tratar a sua esposa com desprezo e achar que está tudo certo na sua espiritualidade? Você vai tratar a sua família de maneira indiferente e achar que está tudo bem, que você pode se ajoelhar, que você pode orar a Deus e está tudo certo? Pedro está dizendo: se você não trata bem aqueles que estão na sua casa, suas orações são interrompidas. De nada vale falar com Deus. Tem um muro que se estabelece entre você e Deus. E esse muro se chama violência, maldade, ação opressora, relacionamento abusivo. Tem algo que acaba com a sua relação com Deus. É quando você trata aquela que é uma só carne com você, com desprezo, com desdém. Por isso, o que aprendemos do apóstolo Pedro hoje em sua carta é: mulheres, tratem os seus maridos com amor. Aprendam a valorizar a beleza que acontece no coração, com espírito dócil e tranquilo. Diminua esse ímpeto, essa explosividade. Diminuam esse negócio de brigar por qualquer coisa e achar que a beleza de vocês vai ser no vestido lindo, ou vai estar na barriga tanquinho que você consegue na academia. Mude o olhar, mude a perspectiva. Olha para o seu interior. Adorne-se com aquilo que se chama sabedoria. Da mesma forma, vocês, maridos, homens, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Honre suas mulheres como parte mais delicada, sensível, sabendo que o psicológico feminino é diferente do psicológico masculino, que as suas esposas pensam de outras maneiras. Tome cuidado com os detalhes que às vezes para você não fazem diferença, mas para a percepção feminina é diferente. Elas percebem. Tratando-nas como coerdeiras do dom da graça da vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. No final das contas, o que Pedro está dizendo é: amem-se mutuamente. Amem-se mutuamente. Aprendam o caminho da sabedoria, do bom convívio, da ternura, do amor, do carinho. Aprendam, estejam dispostos a aprender, a desenvolver uma relação cada vez mais saudável, mais equilibrada, para a glória de Deus e para o bem de vocês. Amém, queridos? Eu preciso aprender a praticar e a crescer nisso que Pedro falou em relação à minha esposa. Eu preciso, como marido, preciso aprender esse caminho proposto pelo apóstolo Pedro. E Pedro propõe esse caminho porque ele conhece muito bem uma relação familiar,
O texto bíblico diz que Jesus curou a sogra de Pedro, denotando que, obviamente, que se Pedro tem uma sogra, Pedro também tinha uma esposa. Embora as mulheres tivessem pouco espaço na cultura judaica e, portanto, quase não há mulheres sendo mencionadas nas Escrituras por causa do seu contexto machista e por causa de todas as coisas que a gente conhece culturalmente daquela sociedade, Pedro convivia e sabia os desafios de se lidar com o feminino. E sabia, de outra parte, a dificuldade do feminino de lidar com o masculino. Ele conhecia muito bem os choques do convívio humano, ele sabia muito bem como era lidar com esses entraves, com a dificuldade de compreender o outro, e por isso ele traz essa mensagem aos irmãos dizendo: mulheres e maridos, cuidem da relação de vocês, porque ela pode ser uma bênção, ela pode ser uma alegria, ao mesmo tempo que ela pode ser infernal, ao mesmo tempo que ela pode ser terrivelmente causadora de todo tipo de ferida, de mágoa, de angústia, de depressão. Cuidem da relação de vocês, para que seja um pedaço da glória de Deus aqui na terra. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos orar, queridos. Enquanto eu falava isso, a Luciane Cardoso apareceu por aqui, mandando sua mensagem. A Grace disse: mais uma sexta chegou, gratidão por tudo que aconteceu durante a semana. Bom final de semana a todos, que estejamos sob a proteção de Deus. Amém, Grace. A Margarete falou: bom dia, peço oração por mim, muitas dores de coluna, hoje estou mais aliviada, mas ainda com dores. Também peço oração por Caquinha, que descobriu um câncer recente, e o irmão dela, que tem o mesmo câncer no intestino, no reto, e vai fazer uma cirurgia dia 24 agora de novembro. Vamos orar pela Caquinha e pelo seu irmão. A Ana Tereza disse: oro por Joana, uma amiga minha que fez uma cirurgia de hérnia de disco há algum tempo, mas continuou com muitas dores e dificuldade para andar, e depois recebeu o diagnóstico de miastenia graves, uma doença autoimune neuromuscular. Ela tem enfrentado um tratamento difícil, mas permanece sustentada por Deus. Ela tem marido e 2 filhos. Oremos por eles também. Amém, Ana Tereza. Vamos orar por essas pessoas queridas. A Viviane disse: meu irmão Cacau teve alta ontem, não está mais com o Covid, mas ainda tem pneumonia. Agradeço as orações de todos os queridos irmãos, que Deus abençoe sempre a cada um, Deus é maravilhoso. Vamos orar, meus queridos, vamos orar uns pelos outros, vamos orar por esses motivos de oração. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo juntos. Quero agradecer por nos amar, nos acolher, nos fortalecer todos os dias em nossa caminhada. Muito obrigado pela reflexão que a carta de Pedro nos proporcionou hoje sobre casamento, sobre relacionamento entre o marido e a sua esposa. Dá-nos a graça de lidarmos com a pessoa com quem a gente convive todos os dias com sabedoria, de maneira que o casamento não seja um peso, que a relação conjugal não seja opressora, que ela não seja uma fonte de todo tipo de doença. Pelo contrário, haja cooperativismo, haja amor, haja ternura, haja misericórdia, carinho acontecendo, haja união, haja unidade, haja mutualidade, reciprocidade no andar, no construir uma história de vida a 2. Dá-nos a graça, Senhor, de lidarmos um com o outro
conhecendo o outro de forma mais profunda, conhecendo a história do outro, a vida e o contexto de criação do outro, e a crescermos nessa unidade, a amadurecermos juntos. Às vezes os atritos são necessários, às vezes as faíscas também são instrumentos de amadurecimento, mas que isso não extrapole os limites do respeito. Que os atritos necessários do casamento aconteçam todos na base do diálogo, e não da gritaria, e não da violência, e não da manifestação raivosa de um ente que se acha no direito de humilhar o outro e acaba tratando bem a todos ao seu redor, fora da sua casa, mas dentro de casa se manifesta de forma completamente monstruosa. Senhor, quebra esse jugo de dominação dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. Quebra esse jugo orgulhoso, soberbo, de manifestação de superioridade, quando somos chamados a viver com o outro uma relação de mutualidade. Essa é a minha oração. Alcança o coração dos maridos, alcança o coração das esposas. Ajuda-nos a encontrar alternativas, caminhos dentro do nosso casamento, para que ele se viabilize, para que ele seja melhor, para que ele de fato seja fonte de vida, para que tenhamos prazer nessa relação e não desgosto. Essa é a minha oração pelos nossos casamentos. E oro também pela Margarete com dores na coluna, e pela Caquinha com seu câncer, com a sua enfermidade, com a sua angústia, e o seu irmão também passando pelo mesmo câncer. Dê força a essa família, Senhor. É muita tristeza em uma família só. Imagine os parentes, imagine os amigos, imagine aqueles que estão acompanhando os tratamentos, as cirurgias e o processo inteiro de sofrimento deles, como devem estar angustiados e tristes. Abençoe, Senhor, eles. Que eles se unam, se fortaleçam cada vez mais para enfrentarem isso juntos, unidos, para a glória do Teu nome. Abençoe também a Joana que fez a cirurgia da hérnia de disco e que tem enfrentado um tratamento difícil, tendo o marido e seus 2 filhos. Senhor, que esse marido seja uma rocha para a vida dela, seja uma sustentação para a sua família nesse momento em que ela está tão vulnerável. Abençoe, que essa consciência que nós pensamos e compartilhamos juntos nessa manhã se estabeleça sobre a mente da Joana e a mente do seu esposo, para que eles sejam um nessa luta diária deles. Abençoe também o relacionamento da Viviane com a Gabi, que compartilhou essa alegria de seu irmão Cacau ter alta, de estar livre da Covid, apesar de ainda enfrentar uma pneumonia. Abençoe a Viviane, abençoe a Gabi e abençoe elas em relação a todos os traumas e todas as angústias que elas já passaram na vida por causa de pessoas as julgando, pessoas jogando elas no inferno, pessoas trazendo sobre ela um jugo de opressão. Que o Senhor dê sensibilidade a elas, dê graça, dê harmonia. Abençoe elas com a Tua bondade, a Tua misericórdia no seu convívio diário, a sua casa, na sua família. Abençoe também o Cacau, que ele consiga a graça de se recuperar dessa pneumonia, de ser devolvido à sua família com saúde, com graça, com misericórdia. Abençoe a vida dele, Senhor. Eu oro por ele, por elas e por estes queridos que estão aqui diariamente,
orando uns pelos outros, refletindo o Evangelho e avançando na direção da Tua vontade. Nós oramos assim e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Suzy Moreira, amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. A Grace Baranek, minha querida, está aqui também. Olha que presente da graça de Deus. Olha que coisa boa. Que bom ter você aqui também, Grace. Que bom ter todos vocês aqui nesse momento maravilhoso. Gente querida, esse programa vai reprisar ao meio-dia, às 19 horas, na Web Rádio Caminhante Aprendiz. Esse programa vai ficar gravadinho lá também no canal do YouTube. Se você quiser mandar para algum amigo, até o meio-dia do dia de hoje vai estar lá no meu canal no YouTube. Você pode ir lá, compartilhe esse vídeo. Você pode deixar um comentário lá sobre alguma coisa que veio ao seu coração durante essa reflexão. E amanhã não, né? Na segunda-feira eu vou gravar um vídeo comentando os comentários de vocês, como sempre faço aqui. Muito obrigado. Um beijo a vocês que tiraram esse tempinho para estarem junto comigo, se unindo a mim em oração. Que Deus os abençoe, que Deus dê um final de semana cheio de graça para cada um de vocês, tá bom, queridos? Um beijo enorme para cada um de vocês, uma ótima sexta-feira e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir, para mais um programa Oração de Cada Dia. Um beijo e até segunda-feira.